Shows de Gustavo Lima consomem até metade do orçamento da cultura de pequenas cidades. Um show, uma noite. Imagina o que a cidade tem para usar o ano inteiro, o show do cara consome metade em uma noite. O cantor sertanejo costuma cobrar 1,1 milhão por cada apresentação paga por prefeituras. É uma reportagem exclusiva do ICL Notícias, feita pela Débora Maganha e Chico Alves. Só um dado aqui importante que vocês também não sabem e que a gente aqui no ICL sempre lança essas coisas para exatamente cobrar as autoridades. Você sabia que não existe no Brasil um consolidador do quanto é gasto de dinheiro público por empresa ou por contrato e etc.? Você teria que entrar em cada uma das prefeituras e procurar em cada uma das prefeituras o que teve de show com Gustavo Lima. Não tem um lugar que você bota shows para Balada Produções e traz tudo que foi pago. Não tem. E isso é proposital, para não ter transparência. Ah, tem um portal da transparência. É só federal. Não tem das prefeituras. E quantas prefeituras são no Brasil? 5.500. Mais de 5.500. Então é impossível fazer esse levantamento inteiro. A gente fez o que a gente conseguiu fazer com as nossas limitações. Meio que pega um mega trabalho de garimpo. Pega no Google, aí entra no Google, aí você vê que foi em tal cidade, entra na cidade, entra no site, acha a parte de contrato. Então é uma maior trabalheira, mas a gente fez. Desse ano de 2024, obviamente, não pegamos todos que existem, mas o que a gente pegou já é uma bomba, e mostra, né, quem é o cidadão de bem, e que repetidas vezes criticou o uso de verba pública e Lei Rouanet, etc., pelos artistas brasileiros, que era o mote principal de Bolsonaro. Conhecido por ostentar um estilo de vida luxuoso, exibir nas redes, enfim, seus bens, iates, casas, etc., ele teve a fortuna dele exposta esses dias por um motivo nada glamuroso nem nobre. Ele está sendo investigado, o Gustavo Lima, o irmão do Pablo Marçal, irmão que ele falou, né, meu irmão, etc., por envolvimento no esquema de lavagem de grana com jogos ilegais na mesma operação policial que prendeu a Deolane Bezerra. O cantor viu a justiça bloquear 20 milhões de dinheiro de caixa e também sequestrar imóveis e embarcações em nome da sua empresa, essa Balada Eventos e Produções, que foi o que a gente usou para buscar esses contratos. Sabe-se lá se ele tem outras empresas que fecham contratos também, porque normalmente essas pessoas têm várias empresas. Fora do foco dessa investigação, a outra fatia importante da renda de Gustavo Lima, que tem origem em uma prática bastante questionável. Põe aqui, que daqui a pouco vai vir um gráficozinho que vocês vão gostar. Levantamento exclusivo feito pelo portal ICL Notícias revela que só em 2024, com o que a gente achou, ele faturou 12 milhões em 11 shows pagos por prefeituras, quase todas elas em cidades pequenas ou médias. Para isso, os prefeitos usam boa parte, às vezes quase todo, o dinheiro do orçamento municipal, algo que pode comprometer outras iniciativas culturais e até serviços básicos. Alimentação nas escolas, serviço nas escolas, e tem, se você for entrar no ICL Notícias, tem lideranças de cidades dessas falando, pô, as escolas estão precisando de um monte de recurso, não recebem melhorias há um tempão, tá faltando coisa, e o cara contratou, cidade pequenininha, contratou show do Gustavo Lima. Vamos lá, mais um pedacinho aqui, vamos lá da matéria. Nessa lista há cidades pequenas, e agora vamos pegar uns exemplos. Mara Rosa, vocês já ouviram falar de Mara Rosa? Um beijo pra galera de Mara Rosa de coração e que vocês saibam o que a turma de Mara Rosa aí tá fazendo. Por uma noite de oba-oba, né, e de alegria, porque é divertido um show desse, é bacana ir num show desse. Eu já fui em vários shows sertanejos, eu falei aqui outro dia, eu gosto de música sertaneja. No dia 23 de maio, o rei do como é que fala isso aqui? Tchê. Tchê, é isso? É. O rei do tchê foi contratado, sabe o show que ele fez aí? Então, por R$1.100.000, o que equivale a 10% da verba do ano inteiro para a cultura, que são 10 milhões. E quase 1,5% de toda a verba que tem para tudo na cidade, para uma noite, para um show. Pois bem, vamos botar a próxima cidade. No município de Campo Verde, em Mato Grosso, um abraço para os irmãos e irmãs de Campo Verde, no Mato Grosso, Gustavo Lima fechou no início de julho um contrato para se apresentar pelo mesmo cachê.
É meio que a tabela ali do negócio que rola, né? Nesse caso, o gasto do município com cantor equivale a metade do orçamento do ano inteiro para cultura. Na verdade, é mais do que a metade, porque 52 é mais do que 52% da verba do ano inteiro para um show, uma noite, uma cidade com 50 mil habitantes. R$ 24 por cada um dos 44 mil habitantes, menos 50 mil habitantes, 44 mil habitantes. Vamos lá, vamos continuar. O negócio, para a gente ver com o que a gente está lidando. Então aqui tem as cidades. Então em Campo Verde, 1.100.000 de cachê, 52% da verba anual. Tupã, São Paulo, 37% da verba anual para cultura para um show do Gustavo Lima. Petrolina, quase 30%, ou seja, estamos quase com 1/3 da verba da cultura do ano para o Gustavo Lima. Nova Russas, Ceará, 1/4 da verba do ano para a cultura. E assim por diante. Vocês vão ler. Olha o absurdo. Dinheiro público, sem licitação. É dinheiro de imposto, meu, teu, de todo mundo. Ah, não é só da cidade. Não é só da cidade, porque as cidades recebem repasses, que são repasses federais, dos nossos impostos todos. Olha o que a gente está falando, irmão. Olha o que a gente está falando, irmã. A grana é o seguinte, é orçamento secreto para um lado e contra... Se fizer um pente fino nos shows que acontecem nessas pequenas cidades e nos contratos, é um dos maiores escândalos do país. É um dos maiores escândalos do país. Grave o que eu estou falando. Vamos lá, continua com a matéria aqui, por favor, que é a bomba do ICL do dia. Olha só, Gustavo Lima, ele já teve no foco dessa investigação e por algum motivo, quando ele virou o foco da investigação em 2022, ele parou de fazer os shows. Não é estranho? Há 2 anos o cantor estava no centro do escândalo que identificou prefeituras que comprometiam grande parte do orçamento para esses shows. Integrantes do Ministério Público entraram com uma ação e chegaram até a conseguir cancelar algumas apresentações. Só que os artistas não foram investigados. Quem tinha que ser investigado não foi investigado. E sim as prefeituras que contrataram por valores absolutamente desproporcionais para a capacidade financeira das cidades, que são cidades pequenas. O foco da investigação chamou a atenção especialmente porque muitas das estrelas desse gênero faziam umas críticas gigantes à Lei Rouanet, como Gustavo Lima, e mamando nas tetas do dinheiro público, em shows sem licitação, em cidade pequena que precisa do recurso. Por repassar dinheiro, a Lei Rouanet que repassa dinheiro de renúncia fiscal aos artistas. Essa era uma das principais argumentações e motes da campanha do Jair Bolsonaro, a quem a maioria desses artistas, inclusive Gustavo Lima, apoia. Enquanto diziam isso, vários artistas populares e sertanejos também, mas populares, recebiam milhões de reais de pequenas prefeituras no interior. A legislação permite que shows sejam contratados sem licitação. Essa é a parte chave, principalmente para fazer a conexão com a questão da possibilidade de lavagem de dinheiro. Mas, desde 2022, promotores do Ministério Público estão atentos a esse tipo de espetáculo por outros motivos, tanto pelo alto valor do cachê, quanto por questionar a capacidade das prefeituras de custeá-los. Mas existe outra preocupação: coibir a prática de lavagem de dinheiro. Olha como tudo se encaixa, irmão. Olha como tudo se encaixa. Olha como o enredo no final fecha. Tem quando você aprende na primeira aula de roteiro de cinema, etc. Eu fiz ali o curso de roteirista durante 1 ano na Academia de Nova York. Primeira aula o cara fala o seguinte: regra no roteiro. Se na primeira cena aparece uma arma em cima do cômodo, essa arma tem que ser disparada até o último ato. Senão não tem que aparecer. Se tem uma coisa que está ali, no final fecha o enredo. Tudo que está ali tem que estar um bom roteiro, tudo que está ali tem que estar por um bom motivo. Está começando tudo a fechar, está começando tudo a fazer sentido. Os shows do Gustavo Lima, com a investigação da Polícia Federal, que mostra uma investigação, uma possibilidade de um mega esquema de lavagem de dinheiro. E as coisas não são separadas. É isso que é o medo deles, que é essa preocupação que eles têm. Atual secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, era chefe do MP de São Paulo, há 2 anos atrás, quando fez um alerta sobre essa possibilidade de desvio de contratação de shows feitas pelos municípios paulistas. Existem algumas suspeitas
e investigações, porque a contratação pela prefeitura pode ser um ato de limpeza de recursos arrecadados de forma irregular. Em outras palavras, é o que a gente sempre falou aqui, o dinheiro chega sem muita origem, sai com carimbo de prefeitura, com origem, esquentou. O dinheiro, eu não estou falando que ele veio frio, isso são as investigações que vão ter que dizer. Mas eu te garanto, ele sai quente. Ele sai quente. Eis com vocês, tchê, 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 Gustavo Lima, o garotão que fala mal de mamata, de Lei Rouanet e dinheiro público, e o cara que mais cobra caro shows sem licitação para pequenas prefeituras de lugares que carecem de muita infraestrutura e recursos e chega a utilizar até metade da verba de algumas pastas para o ano inteiro numa noite de show. Com vocês, Gustavo Lima, o homem que é o irmão de Pablo Marçal e que está atualmente com seus bens sequestrados, com 20 milhões de reais bloqueados e com o seu parça, o cara que comprou o avião, mas não passou o nome, o cara que é o dono da empresa de aposta que ele faz as propagandas, o cara que estava no iate dele na Grécia junto com ele celebrando o aniversário, foragido da justiça. Leiam essa matéria no ICL Notícias e enviem para todos os seus contatos, principalmente para a turma que acredita ainda nessa mentira de que eles são contra o uso de verba pública e etc. É isso sobre o assunto do Gustavo Lima.